Quando a fase é boa, nada e nem ninguém atrapalha. Esse foi São Paulo 2, Corinthians 1, o majestoso no Morumbi. O São Paulo, se fosse pegar, não precisa nem tanto tempo atrás, um certo tempo atrás, jogo ou em Itaquera ou no Morumbi, o São Paulo, teoricamente, relativamente, melhor do que o Corinthians. Tinha jogo, aí todo mundo colocando o favoritismo no São Paulo. Começa o jogo, o Corinthians altamente e totalmente retraído, vai lá e faz 1-0. Acha 1-0, um chute fora da área, uma bola que bate na canela, um gol contra. Gol do Corinthians. Isso já era o suficiente para o São Paulo entrar em parafusos, o São Paulo passar o restante de toda a partida martelando e não conseguir furar a zaga corintiana. Aí o Corinthians saía do Morumbi ou de Itaquera, de onde fosse, no Pacaembu, onde fosse, sairia com os 3 pontos. Aí os comentaristas iam julgar, mereceu, não mereceu, roubado, não, o Corinthians é melhor, é pior, mas o Corinthians conseguia. A fase mudou, o São Paulo trocou de comando técnico, o São Paulo colocou novos jogadores, encarou essas decisões, a reta final de Copa do Brasil, até com vídeos que nós já fizemos aqui no canal, levou mais a sério, ao meu ver, do que os outros participantes, né? E São Paulo merecidamente campeão de Copa do Brasil, né? Passando por Palmeiras, pelo próprio Corinthians, pelo Flamengo, com justiça campeão. Aí vai ter Campeonato Brasileiro, tem Campeonato Brasileiro, e o majestoso lá, o São Paulo, ganha. E o melhor de tudo, toma o gol do Corinthians e tem a calma, a sobriedade de fazer o gol, de fazer os gols, conseguir empatar e virar a partida, num cenário que antes era um terror para o São Paulo. Então isso mostra um time que tem maturidade, tem sobriedade, né, e eficiência. Ao contrário do Corinthians também, novo técnico, né, agora começa o trabalho de Mano Menezes, que fez um treino, mas só que como ele estava suspenso na época do Inter, o auxiliar dele, que foi o técnico que assinou a súmula, o Mano Menezes, não pôde entrar, dirigir o time da beira de campo, mas o trabalho era do Mano, o começo de um trabalho. Espertamente, sabiamente, o que ele pensou? Tô começando agora, tô reconhecendo o pessoal agora, a forma de trabalhar. Vou botar o time reserva e para tirar o peso. E se perder, se ganhar, ganhou. Mas a forma que se ganha, a forma que se perde partidas, ainda mais em clássico, que tem todo o peso. E foi aquela cartada do Mano Menezes. Eu vou botar o time reserva contra o São Paulo. Perder, perdeu. Isso aumenta a carga da responsabilidade, mesmo quando tem começado agora um novo trabalho com o Mano Menezes, de ter que classificar contra o Fortaleza. É no Castelão, é em Fortaleza, Corinthians fora de casa. O Corinthians dentro de casa não foi melhor que o Fortaleza. O Corinthians fora de casa não foi nem melhor que o São Paulo. O Corinthians é melhor do que quem? Não, esse é o ponto. O Corinthians jogando uma partida, a Vera, vai, 11 contra 11. O Corinthians consegue ser melhor contra quem? Eu não sei. E repito, que eu já falei até em outros vídeos falando do Corinthians, eu não me lembro de uma partida que o Corinthians jogou, ganhou, essa vitória aí foi merecida, hein? Sério, não, se eu for pesquisar na internet eu vou achar, ou até algum amigo meu corintiano falar, não, Ronaldo, teve tal jogo que o Corinthians jogou com eficiência, ganhou, não sei o que, mas eu palmeirense, não consigo lembrar. Uma vitória, a vitória convincente, que é aquela vitória que não deixa dúvidas, não deixa vírgulas. O Corinthians ganhou e mandou. Não, o Corinthians muitas vezes não ganha e não manda na partida. Às vezes em quando até ganha, consegue os 3 pontos, consegue vitória, consegue empates, mas você não vê um Corinthians dominante. Então, mas tem uma série de fatores que levam a isso. Não é de graça. Então, mas o São Paulo quando a fase é boa, até ajuda, porque, que eu citei, nem o gol do Romero, que só foi o que o Corinthians fez, né? Esse é o ponto, é o porém do trabalho do Dorival, que tem alguns lapsos, a defesa de São Paulo falha em grandes jogos, né? Aí depende do funcionário, do adversário em
poder aproveitar ou não. O time do São Paulo é bem encaixado, é bem treinado, mas não é imbatível, apresenta falhas. Se o adversário tiver competência, a competência que Flamengo não teve, Corinthians não teve, Palmeiras não teve, eles não tiveram para poder eliminar o São Paulo teve a calma de estar num cenário controverso, um cenário que não era favorável para o São Paulo e conseguir a virada e a vitória. Então, quando a fase é boa, muita coisa ajuda. Os gols da partida, que eu falei, foi o momento de domínio do Corinthians. Foi só o momento de domínio é meio complicado. O Corinthians não dominou nada. Tirando o lance do gol, que houve-se um clarão, a falha, que eu citei, da zaga do São Paulo, o Romero viu o clarão e chutou no canto. Para mim, o goleiro, o Rafael, bom goleiro do São Paulo, demorou para poder cair. Aquela coisa, a bola foi rápida e ele caiu em câmera lenta. É a junção mais perigosa pro goleiro. E a bola entrou no canto. Ou ele meio que aquele golpe de vista, que ele tentou. Sabe aquela caída marota do goleiro? Quando ele cai só pra fazer aquele abafa e a bola passa? Acho que ele tentou fazer isso aí. Quando ele viu que a bola tava vindo em direção ao gol, a caída não foi aquela mais segura. Mas foi a jogada do Corinthians. Um gol. Isso sim é uma prova de gol achado. Quando muita gente usa esse termo, o Corinthians achou um gol, o Palmeiras, o Flamengo, o Brasil, a Argentina, acha um gol. É isso aqui. Foi exatamente o gol do Romero, que não foi algo construído, trabalhado. Foi um erro clamoroso do adversário e culminou. O Romero não tem nada, não tem culpa nenhuma. Teve a competência do jogador limitado, que ele é esforçado, mas ele teve a competência de fazer. Aí o que eu pensei? Obviamente, eu na condição de palmeirense assistindo o clássico, eu pensei, agora complicou pro São Paulo, porque o Corinthians vai se retrair tudo, mesmo o Corinthians reserva, vai se retrair e o São Paulo não vai conseguir transpor. O São Paulo continuou naquela mesma toada, martelando, dominando, com chances, Cássio fazendo grandes defesas, mas o São Paulo não foi aquele abafa, aquela dominância, vamos atropelar o Corinthians, não, continuou dominando, paulatinamente. Constantemente. E os gols saíram até com uma certa naturalidade. Eu pensei que o São Paulo ia exercer uma abafa, ia terminar 1-1, seria meu palpite no primeiro tempo, e o São Paulo ia pro abafa e ia ganhar o jogo. Meu palpite era que o São Paulo ganhasse o jogo, mas não com essa, não vou dizer facilidade, mas tranquilidade, porque a virada ainda sai no primeiro tempo. Um chute meio cruzado, um chutamento, um chute cruzamento para a área, Caleri desvia e mata o Cássio. É o tal do... Quando eu citei, teve o jogo do Palmeiras e Corinthians, quando o Breno Lopes errou porque chutou em cima do Cássio. O Cássio, grande goleiro que é, ele é batido quando acontece bolas assim. E o Caleri, esperto, viu que a bola foi em diagonal, foi cruzado. O que ele fez? Botou a perna no meio, matou o Cássio, fez gol. Que é o tal do toca no Caleri que é gol. Ele foi lá e fez. Ele é pago pra isso. Se você quer matar o Caleri, você bota ele como ele ponta, bota ele como um 10. Ele é 9, ele é a acepção da palavra. Ele, tecnicamente, ele é limitado, mas ele é altamente esforçado. É o tal do jogador que qualquer torcedor gosta. É aquele cara que, gente, eu sou limitado, não sou o melhor centroavante do mundo, mas... Eu vou dar sangue aqui, ele não, tanto que ele está um bom tempo, eu vou falar isso um pouquinho mais pra frente, mas jogando contundido, não sei se ele tá piorando a contusão dele, ele já tinha que ter parado para poder cuidar da contusão, fazer uma nova cirurgia no tornozelo, né, que ele tá à base de remédios e tratamentos, né, mas tem que pensar ano que vem também, por isso que eu falo, Caleri, já foi campeão, parou. Já deu. Ganhou do Corinthians, fez 2 gols no Corinthians, ótimo, beleza. Eu vibrei, eu gritei gol, porque é contra o Corinthians, mas já deu, Caleri. Pense em 2024. Existe uma Taça Libertadores da América, fase de grupos, que você tem que estar presente. Ou não, você estoura agora e só volta no meio da temporada, o São Paulo mais ou menos. Então, você é um jogador vital, Caleri. Então você precisa estar 100% para manter o São Paulo no nível minimamente que está. O São Paulino quer o São Paulo do nível que tá pra cima. Se der pra melhorar, ótimo, mas é esse nível. O outro gol do Caleri foi de puro oportunismo e de senso de colocação. O São Paulo fez a jogada de linha de fundo, cruzou
Teve um jogador que fez o corta-luz e sobrou limpa, mas do jeito que o Caleri gosta. Escolheu o canto e tirou do alcance do Cássio. Então, e você viu que ele estava meio que na ponta antes, na hora do cruzamento, e ele se distanciou. Ele fugiu, teoricamente um pouco, né? Fugiu da bola e fugiu da marcação. E ele se lançou sozinho. Quando ele viu que estava sozinho, sabiamente um jogador de São Paulo fez o corta-luz, ele só empurrou. Deu para escolher o canto. Ele ajeitou o corpo e escolheu o canto. Legítimo gol de centroavante. Ele empurrou pro gol. Mas qual foi o trunfo do Caleri? Saber se colocar, saber desviar, tirando do goleiro, né? O que um legítimo 9 faz. A calma, serenidade, mas também eficiência na frente do goleiro. A frieza na frente de um grande goleiro, que é o Cássio. Então esses foram os gols da partida. Amplo domínio do São Paulo. Ampla ineficiência do Corinthians. O Corinthians... não, tá bom. Vamos lá. Corinthians entra com time reserva, né? Mas o que acontece com o Corinthians? Será que o Corinthians titular... Não, vamos lá. Agora eu tava falando com o torcedor são paulino, agora um papo com o torcedor corintiano também, que também é parte da nossa audiência. Será que o time titular do Corinthians, o talo, vai do 1 ao 11, será que do Cássio ao Yuri Alberto, será que se tivesse todo mundo, ganharia do São Paulo? Ou melhoraria a qualidade do jogo? Eu acho que esse é o ponto. Será que melhoraria a qualidade? Ganhar ou perder do jogo. Será uma infelicidade do goleiro, uma bola mal recuada, sai gols. Mas será que o Corinthians melhoraria? Faria frente pro São Paulo? Não sei. Então pode ser uma boa e considerável desculpa. Era o Corinthians reserva. Mas será que o titular, será que... Não, porque com o titular a gente ia ganhar. Será? Não sei. Essa é a pergunta que eu deixo pro corintiano. Será que com o time titular ganharia? Eu diria que não. Então teria que remar com muito mais força, teria que trabalhar muito mais. E o Corinthians está começando um novo trabalho agora, né? Tanto que o Mano preferiu colocar o time reserva e poupar para terça-feira na Sul-Americana contra o Fortaleza no Castelão, porque é o foco dele. E é o foco de todo corintiano sensato. O que é? Título, né? Um título internacional. Conseguiu, tal qual o São Paulo sendo campeão da Copa do Brasil, tem vaga na fase de grupos. É importante citar isso. Fase de grupos da Libertadores. O Corinthians Sul-Americana, que se ganhar a Sul-Americana, ganha uma vaga na fase de grupos e muda todo o planejamento pro ano que vem. Em vez de ficar pegando pré-Libertadores, Sul-Americana, você está na Libertadores e está numa fase de grupos. Esse é o lado do Corinthians. Do São Paulo também. Então, porque quando eu falo pro Caleri, já deu o título pro São Paulo, você foi super importante, ganhou um clássico, você deu a vitória pro São Paulo contra o Corinthians, que é suma importância, mas respeite o seu corpo, respeite o seu limite e tem que operar, opere logo, cara. Volte só janeiro, fevereiro, mas na ponta dos cascos. Pra quê? Pra manter o São Paulo, que nem eu citei, no mínimo, no nível que está. Porque se não, o São Paulo, que não tem um elenco tão vasto assim, perder um jogador da tua magnitude, Caleri, seria uma perda hipersensível e o São Paulo iria sentir. Então esses foram os gols da partida. Fala um pouco do Dorival, que ele montou um São Paulo competitivo e tem o time nas mãos. O ter o time nas mãos é uma coisa que eu uso muito quando eu falo do Abel Ferreira. Eu que faço mais vídeos falando do Palmeiras, especificamente mais do Palmeiras, ou quando eu falo de outros times, eu uso muito meio que um espelho comparativo. Eu falo do Corinthians, falo do São Paulo, mas meio que em espelho que eu acho muita coisa do Palmeiras, né? Tem muito disso também. E a forma que eu falo que o Dorival tem o elenco nas mãos, meio que parecido, meio que um comparativo com o Abel tem. O Abel tem as convicções dele, o Dorival tem as dele. Não comparando, mas já comparando também. Uma coisa que eu gosto muito do Dorival, que os técnicos até inventam muito, eles inventam as invencionices, que no sentido de que eles gostam de colocar o dedo do treinador, em vez de fazer o simples. Goleiro é goleiro, lateral é lateral, centroavante é centroavante. Não, o meu lateral direito, o Mike é bom lateral direito. Eu pego e coloco ele como ponta direita porque eu vou surpreender o técnico adversário. Numa emergência isso deu certo, mas esse não pode ser o esquema de um time, né?
usando um comparativo com o Palmeiras. O Dorival, ele tenta fazer o mais simples possível. Ele salvou bons jogadores que tinham caído de nível. O Alisson que eu estranhava quando eu vi ele no Grêmio, ele como ponta esquerda. Eu falei, cara, será que ele é? Eu não conseguia ver ele como ponta. No São Paulo, ele veio pro São Paulo e a torcida São Paulina perdendo a paciência com ele. Pô, ele prejudicava o andar da equipe. Desde a época do Rogério, já passando pro Dorival. O Dorival fez uma coisa que muitos técnicos não fazem. Chamou o Alisson para conversar, falar: Alisson, só uma pergunta assim, na boa. Você tá à vontade quando você tá jogando? Eu falei, se der pra mudar, o que dá pra mudar? O que você gostaria pra poder me ajudar? Me ajuda a te ajudar. O Alisson falou pra ele assim, que não tava se sentindo à vontade como enfiado na bandeirinha de escanteio como ponta esquerda. Ele, como segundo volante, a função de camisa 8, meio que dando qualidade desde lá de trás, meio que parecendo mais ou menos o que seria um Zé Rafael, grosseiramente comparando, sempre comparando com o Palmeiras, né? Mas a qualidade do passe vindo lá de trás. Não adianta eu ir mal com a bola até o meio de campo e tentar que o meu centroavante seja o bom do time. Não, eu tenho que dar qualidade desde quando eu começar a bola. Quanto mais atrás que eu estiver com a bola com qualidade, a minha bola vai chegar mais boa, mais bonita, mais proveitosa lá na frente. E foi esse o trunfo do Dorival, que chegou, chamou para conversar o Alisson, que ele não queria perder o Alisson, e literalmente salvou o Alisson também, né? Até que tem questões pessoais também, problemas psicológicos, que é problema sério, né? Não, isso não é frescura, não é brincadeira, tem que ser tratado com seriedade. E também o time do São Paulo meio que joga em torno do Alisson também, por sua vez joga em função do Caleri. Então o trunfo do Dorival é o quê? Ter o elenco nas mãos e saber conversar com os jogadores e saber qual que é qual. Outro trunfo muito bom do Dorival, em jogos com efervescência, jogos decisivos, com uma carga emocional muito forte, Luciano é banco. Eu falei, como assim? Você não sei o que, você é doido que Luciano é mais São Paulo em todo mundo. Não. Luciano é banco. Se eu precisar, ele vai entrar no segundo tempo. Não, isso eu adorei no Dorival. Hoje no time do 1 ao 11 do São Paulo, o Luciano é banco. Mas é um jogador importante? O mental dele atrapalha em certo ponto, porque ele quer ser mais homem, mais São Paulino que os outros? Atrapalha. O Dorival sabe disso. Eu não quero perder o Luciano, mas também colocar ele em pontos específicos. Isso é total inteligência do Dorival. Ponto pra ele. É o tal do conhecer o elenco e ter o conhecimento do elenco nas mãos. Então, já Mano Menezes esse daí, meu amigo, esse daí vai ter trabalho. Uma coisa que eu queria falar Mano Menezes, se você acha que você vai ter paz no Corinthians, porque como todo mundo fala, quando o técnico Mano Menezes assumiu, aquela entrevista padrão, agora eu sou mais um do bando de loucos, né? Com essa historinha, essa galhorfa, e futilidade, começou com o Ronaldo Fenômeno. Assumiu, não sei o que, assumiu, agora eu sou corintiano, não sei o que, papapá, eu sou mais um do bando de loucos. Tem idiota que abraça a ideia dele. Pra mim pode ser 11 palmeirenses, 11 corintianos, mas se tá jogando, é o tal do joga a porra da bola. Não fica discursinho, eu sou mais um do bando de loucos. Geralmente quem fala muito, pouco faz, ou nada faz, e se esconde atrás dessas palavras. Não, eu não vou criticar ele porque ele é mais um do bando de loucos. Vai tomar no cu, né? De boa mesmo, né? Pelo amor de Deus, né? Sério. Mas tem gente, eles falam isso porque tem gente que compra esse barulho. Não posso criticá-lo porque ele é um torcedor dentro de campo. Você viu como que ele vibra pelo meu time? Pra mim é só uma peça de teatro. Então nem o riso não é sincero, o choro, as lágrimas não são sinceras. E a declaração do Mano Menezes, meio que esquecendo um pouco do personagem, tentar agora dizer o técnico Mano Menezes, que, como eu citei, vai ter muito trabalho, né? E vai ter uma peça que acho que ele vai ter que ter a inteligência, a sobriedade
de parte de como o Dorival também tem de colocar os jogadores em posições certas e corretas sem inventar, mas só que o problema do Mano Menezes é um pouco pior, ou muito pior. Tirar os medalhões da equipe, coisa que queimou o Luxemburgo também no Corinthians, foi aquela coisa, vou tirar um pouquinho o Fagner, tira um pouquinho fulano, ciclano, eu coloco o Matheus Bidu e tiro um Fábio Santos e não sei o que, como assim, tira fulano, como não, você tá chegando agora, amiguinho, eu tenho anos e anos de fiel torcida, eu sou corintiano dentro de campo, como assim, você vai me tirar? Aí os caras juntam na patota dele e falam, vamos queimar fulano de tal. Não, e queima. Não joga. Jogador é o tal do... Quando quer se unir para poder ajudar um técnico, ajuda. Mas quando quer prejudicar e atrapalhar e queimar um técnico, também. Você vê, você acha que quem for assumir um Flamengo vai ter vida fácil? Provavelmente um Tite assumir um Flamengo vai ter vida fácil? Será que Gabigol vai correr para ele? Que ele subiu já em cima de um trio elétrico e mandou ele tomar naquele lugar porque não levou ele pra Copa? Né? Será? Não sei. As vitórias podem macular, podem esconder, podem dar uma disfarçada no real discurso do dia a dia. Não sei, vamos deixar passar, né? Mas, Mano Menezes, o que eu tá citando, tem que saber tirar os medalhões e tem que ser aquele pulso firme. Tirar, se for pra tirar todos. Vai, uma ressalva pro Cássio, que o Cássio ainda é muito útil, mas Gil, Fábio Santos, até mesmo Romero também, que fez o gol contra o São Paulo, mas tira também. Um monte de... Outro erro do Corinthians também, ainda depender de Renato Augusto. Aí o Corinthians já fica... não fala mal do meu Renato Augusto, mas, gente, é sério. A grandeza de um time igual o Corinthians depender do Renato Augusto, que sim, é grande jogador. Craque, se um dia já foi. Hoje, até pela limitação física e pela idade, a limitação etária, que é a idade, a limitação física, que é o péssimo físico que ele tem hoje, que se contunde muito. Como é que você pode ser extremamente dependente do Renato Augusto, que ele joga 3 jogos, machuca, fica o resto do mês? Então, esse restante do mês sem ele, o Corinthians vai continuar dependente dele. Então, por isso que eu falo, o Renato Augusto tem que ser uma peça a mais, meio que um super trunfo, uma carta na manga que para poder ser usado em bons momentos, não ser a minha única salvação. Não pode. O Corinthians pensar nisso, Renato Augusto, aí Cássio, pelo amor de Deus, me ajuda nos pênaltis, Romero faz um gol contra o São Paulo, Renato Augusto, uma bola enfiada genialmente no meio da zaga e descubra o Yuri Alberto sozinho. Para que o leque de possibilidades do Corinthians não são muito longos. Eu dei esses 3 exemplos, só joguei no ar, mas as possibilidades do Corinthians não fogem muito disso não. Entendeu? Não foge. Então, por isso que é muito complicado. A boa fase que o São Paulo vive, até baseado nas conquistas, o Corinthians está muito longe disso, né? E não é nem nada favorito contra o Fortaleza já pela Sul-Americana. Então, e isso vai ser o trabalho que Mano Menezes tem que fazer. Tentar dar uma cara por dar um time, tornar o Corinthians um time cascudo que hoje não é. O Dorival conseguiu fazer isso com o São Paulo. Hoje o São Paulo é um time cascudo, chato. Pode enfrentar qualquer time do Brasil que o São Paulo vai encher o saco. O Corinthians hoje não é. O Corinthians permite, num jogo de mata-mata, um Fortaleza chegar em Itaquera e o Fortaleza mandar no jogo. Eu não tô falando do Flamengo, nem do São Paulo, nem do Palmeiras, nem do Atlético Mineiro, nem do Grêmio. Eu tô falando de um Fortaleza. O Fortaleza mandou em Itaquera, né? O Corinthians com o time titular. É porque, mas perdeu pro São Paulo que é reserva. Mas o titular também não resolve muita coisa, caramba. Esse é o ponto que eu quero entrar na cabeça do corintiano, que é isso. Não tem muita diferença. Se botar um rachão titular com reserva, eu apostaria dinheiro num 0-0. E jogo feio, né? Não sai muito disso, não. O destaque do jogo, Caleri, que nem eu falei pra ele, que ele briga, é batalhador, mas é aquela coisa, por mais que eu esteja elogiando o Caleri, é aquela coisa também, dá aquele puxãozinho de orelha também no Caleri também, é aquela coisa do... Caleri, tem que saber parar. Você foi super importante nessa reta final,
do mata-mata, quando começou a pegar os times grandes, decisivo, fazendo gol, participativo, chato, tinhoso, incomodativo, incomodando a zaga adversária, fazendo gols decisivos. Contra o Corinthians reserva, tava lá, botou o pezinho na bola, deu carrinho, tudo lá, tirou a camisa, rodou, comemorou pra torcida. Beleza, mas que nem ele mesmo citou, após o título contra o Flamengo, ele voltou, ele tinha sofrido a contusão, voltou antes do tempo que ele queria ajudar o São Paulo. Então ele não se recuperou totalmente, agravou mais a contusão no tornozelo, que era séria, voltou à base de remédios e tratamentos e fisioterapias, mas ele pensou assim: se eu vier a conseguir o título com o São Paulo, eu já paro, por quê? Porque eu já salvei, entre aspas, eu salvei o São Paulo, deu o título pro São Paulo. É um jogador comprometido, tem que falar a verdade, mas beleza, pra mim já passou da hora, mas ganhou o título pra mim na hora. Ele falou: gente, 2023 já deu pra mim, agora eu vou fazer minha cirurgia pra poder me preservar, porque ano que vem, 2024, Libertadores, fase de grupo. Tem que botar isso na cabeça do São Paulino. O São Paulo não vai disputar pré-Libertadores. O São Paulo não vai disputar Sul-Americana. É Libertadores e de verdade. Pra mim esse negócio de pré-Libertadores, primeira pré, segunda pré, terceira pré, não, é Libertadores de verdade. Pra mim é fase de grupo. Isso aí, o restante é perfumaria. E pra mim é vergonhoso quem é eliminado em fase de grupo. Não, desculpa, em pré-Libertadores e não vá pra uma fase de grupo. Então, digo o seguinte: o São Paulo e o Caleri tem que pensar nisso. Não é mais pré, é fase de grupo. Então, Caleri, você é de suma importância pro São Paulo. Se preserva, cara. Não, já deu. Você não precisa jogar o clássico. Não precisa jogar. Mas jogou, vai. É difícil eu falar, não precisava jogar, mas era o Corinthians reserva. Sei lá. Você fez os gols, a torcida do São Paulo é eternamente grata, mas para a torcida do São Paulo continuar sendo eternamente grata com você, se preserva também. Tira um pouquinho o pé do acelerador. Chega na voz, gente, agora eu vou fazer minha cirurgia para voltar 100% em janeiro, fevereiro de 2024, para fazer uma temporada melhor ainda do que eu já fiz. Já pensou? Eu acho que o torcedor São Paulino vai entender. Eu acho que sim. Mas tem ainda a ala da torcida do São Paulo que fala: não, mas ainda não escapamos totalmente do rebaixamento. Para. Eu sei que matematicamente é 44, 45 pontos, né? O Palmeiras já conseguiu se livrar, acho que foi com 42, né? Aquele 2014 já foi qual foi 41 pontos? Não lembro, acho que foi uma pontuação baixíssima, não sei se foi 40, foi uma pontuação que é loucura imaginar. O Palmeiras conseguiu fugir do rebaixamento com 40, 41, 40, não sei, foi isso aí, que é aquela que conseguiu vencer, passar por uns critérios do Vitória, passou pelo Bahia, e o Palmeiras milagrosamente não caiu em 2014, ainda bem, senão hoje não sei o que seria do Palmeiras. Mas eu acho que São Paulo não cai, porque os adversários lá de baixo, aquela turminha de baixo, Santos, Vasco, Goiás, América Mineiro, Coritiba, é pouca vaga para muito time ruim. Então é pouca. Tinha que cair pelo menos uns 10 no Campeonato Brasileiro. O campeonato tem a parte boa, mas tem a parte horrível, não tem a parte mais ou menos. E o São Paulo, eu acredito, eu falo também, já vou incluir o Corinthians também nessa conversa. O Corinthians também não cai também não. Porque o Corinthians é bom? Porque o São Paulo é bom? Não. Porque a turminha lá de baixo, não adianta, vai lá. O Corinthians perdeu, o Vasco perde. O Corinthians perdeu, Santos perde. O Corinthians perdeu, fulano de tal perdeu também. Vai merda, velho. Então não dá. Então, o Corinthians se esforça com uma vontade de cair pela segunda vez, mas não consegue. Por incompetência dos outros. O Corinthians faz uma força astronômica para cair, mas não cai. Pra fechar, falando da parte do Corinthians também, eu falei do Caleri, né? Caleri, vai descansar, vai curtir o resto do ano, vai fazer sua cirurgia e cuidar do seu corpo, do seu tornozelo, pra voltar tinindo na ponta dos cascos em 2024. Renato Augusto, que entrou só no segundo tempo, né? O time do Corinthians era o time reserva, só era titular Cássio e Gil, né? Os aposentáveis, né? E o que me estranhou muito, o salvador da pátria, Renato Augusto, ele já entrou cansado. Sério, eu assisti o jogo e falei: quem é aquele ali? Quem é o tiozinho cansado ali? Eu fui ver Renato Augusto.
e não jogando nada. Você vê, ele se esforça, mas claramente o físico, a parte física limita ele. Ele quer, tipo aquela coisa do a cabeça pensa, mas o corpo não reage, não acompanha, fala assim, a cabeça, o pensamento viaja, vai longe, mas o corpo dá aquela segurada. Então a pessoa, e isso faz mal pra ele, faz mal pro Corinthians, porque faz mal pro Corinthians, que é o mais importante do que o Renato Augusto, é o time do Corinthians, só depender do Renato Augusto, com a bola no pé. É o Cássio fazendo milagre e Renato Augusto ou resolvendo sozinho ou dando uma bola perfeita pra um dia iluminado e Yuri Alberto fazer gol. Então eu acho que é muito pouco. Que nem o São Paulo tem várias possibilidades. Tem Rames Rodrigues, tem Lucas Moura, tem Caleri, tem Alisson como segundo volante jogando muito bem. Tem a zaga do São Paulo também, Beraldo jogando muito bem. Mas o Corinthians são poucas opções e as opções não são as melhores do mundo. Se a gente estivesse falando de um time pequeno, a Portuguesa, um Nacional, um Juventus, não estamos falando de um Corinthians. E você colocar um nicho muito pequeno de possibilidades de um Corinthians, acho que muitas vezes nem o torcedor não vai compreender e vai criticar. Então, Corinthians, tá complicado para você, né? Pro São Paulo curta, a gente não sabe como é que é o dia de amanhã. Então, São Paulino, curta bastante esse momento, continue comemorando, brincando, zoando os rivais pela conquista da Copa do Brasil, que foi épica. Você tirar um Palmeiras, um Corinthians e um Flamengo, tudo na sequência, e ser campeão pela primeira vez em sua história de uma Copa do Brasil, é histórico. Foi inédito, é histórico. São Paulo fez por merecer. Não teve um porém, uma vírgula. Teve merecimento, teve trabalho. Então eu penso o seguinte: tem que se doar um pouco mais o time do Corinthians para poder sair dessa situação. Eu acho muito difícil conseguir a classificação por Fortaleza, mas não é impossível, né? Se tratando de Cássio, se tratando de Corinthians, é possível. E o São Paulo, né? Bota o Caleri para descansar e continua nessa toada, que o São Paulo está bem, né? Em vista, se olhar um pouco para trás, o São Paulo era tenebroso, dava medo em clássico. Hoje o São Paulo existe, hoje o São Paulo tem um time. Portanto, São Paulino, curta, esse momento é todo seu.